maltinha. Malta, o que é que eu tenho aqui? Carpride 103 Pro para carro. Pois é, malta, o que é que eu trago aqui? Um Carpride 103 Pro. Este é para automóvel, para carro, mas para quem tiver habilidade também consegue aplicar numa moto, que fica um bocadinho exagerado, um bocadinho grande. Isto funciona com o sistema iOS e com o sistema Android. Ele traz phone link, traz rádio com vários tipos de frequências, traz um HDIPS, que é o sistema de sensibilidade touch, que é espetacular. Traz um cartão, a possibilidade de instalar um cartão, um SD card, para meter filmes, para meter músicas, o que vocês quiserem. Dá para aplicar, há um sistema deste da Carpride com câmara frontal e câmara traseira que funciona muito bem. Tem voice control, traz um jack de ficha auxiliar e traz uma ficha USB, também para conseguirem gravar filmes e gravarem músicas. Isto geralmente vem sempre muito bem acondicionado. Olhem lá bem o tamanho deste visor, mega grande, olha lá, um palmo, mesmo muito grande, muito grande. O que é que a caixa traz? A caixa é enorme, traz a tal ficha auxiliar que é para o som, eu já vos vou explicar. A seguir traz o sistema de alimentação para ligação. Não se esqueçam que isto é para modelos de carros já com alguma idade, ou seja, ou que não trazem rádio, ou trazem um rádio arcaico, ainda de botões antigo, ou já trazem um sistema mesmo de display, só que vocês não conseguem, só conseguem sincronizar para chamadas e mais nada, não conseguem espelhar nada no carro. Isto é o sistema de alimentação que liga ao isqueiro. Podem usar, se tiverem uma porta USB, podem ligar este ao aparelho e a porta USB à ficha USB. Isto aqui fica o recado para a Carpride. Deviam fazer este sistema de isqueiro, mas com duas portas USB aqui, para me permitir encaixar uma pen com música, ou então para carregar o telemóvel aqui. Tudo bem que o aparelho traz uma porta USB nas laterais, que eu vou já mostrar, que eventualmente dará para fazer isso, não sei. Ele traz um encaixe, traz uma peça aqui com cola, que nos permite encaixar na traseira, e já está, serve de base para se pousar, muito porreiro. Entretanto, traz também uma peça que permite o encaixe disto no vidro, por ventosa, ou então, se não quiserem no vidro, traz aqui outra peça que permite ser colada no próprio tablier, e depois a ventosa vai lá e isto tem um braço que gira, cresce para a frente, roda, ou seja, permite-nos ter todas as posições. Dificilmente vocês não arranjam uma posição que seja confortável para o carro e para vocês conseguirem ver. Traz o próprio um manual mais simplificado da coisa e traz um manual todo aprimorado a cores com os detalhes todos. Estamos a falar de um monitor ou de um visor com 103 ou 10,3 polegadas, é uma coisa muito grande. Ele tem aqui no topo o sistema de ligar e desligar. Aqui de lado traz, não sei se vocês conseguem ver, traz a porta para ligar o sistema ao carro, traz uma porta USB, traz um áudio in, um áudio out, traz o sistema do cartão, o cartão pequenino, o SD, e depois traz um microfone. O microfone é para ligar em este cabo, em que vai ligar nos sistemas mais antigos dos carros. Ou seja, isto sendo um carro muito antigo, que não tenha nenhuma fonte de alimentação, terão que usar sempre um power bank, qualquer coisa que faça ligação. Ou então, a ficha terá que ser ligada diretamente à bateria, como eu vos vou mostrar neste modelo de automóvel, este que eu vos vou mostrar. Pois é, malta, eu vim aqui à zona do campo para vos mostrar o primeiro veículo onde nós vamos experimentar o Carpride, e para vocês verem que realmente isto é de uma eficiência total. Fiquem por aí que vão achar piada a isto.
conseguem ver a versatilidade do aparelho, que o instalamos aqui num belo de um trator e podemos ir para a lavoura sem nos perdermos. Depois, entretanto, tem a gama de segmento de carros médio, em que ainda tem rádios à moda antiga, em que já permite ligar isto no botão do auxiliar, mas caso não tenha, os rádios desse tempo atrás tem que sacar o rádio fora e este cabo liga por trás e liga ao aparelho, faz com que o som que está a passar no aparelho passe no rádio e usam isto na ficha de isqueiro, porque o carro tem ficha de isqueiro, para a alimentação, como eu vos vou mostrar agora. Estamos num Clio de 2010, que este não tem mesmo tecnologia nenhuma, é mesmo o carro básico de 2010. Conseguimos aplicar na mesma o sistema aqui, com o sistema de cola. Entretanto, continuamos a ter que ter o sistema de isqueiro, que liga aqui em baixo, e depois temos outro sistema de jack, que é o que vai fazer o som. Pronto, eu não vou ligar isto por causa do copyright das músicas. Ele já está a funcionar, como podem ver. E o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar no telemóvel, ligar o Bluetooth e a localização, e ele teoricamente irá aparecer já ali qualquer coisa. Pronto, já temos o Waze a funcionar. Imaginem, está sol, imaginem a definição disto. Entretanto, se eu não quiser isto aqui, consigo ter a música, ou então clicando duas vezes consigo ter do lado o menu dividido e consigo ter o Google Maps. Cá temos o Google Maps a funcionar com o tamanho que a gente quer. Por isso, isto é uma coisa que dá para adaptar a qualquer tipo de carro. Fizemos o teste neste carro, a seguir vamos fazer um teste num carro mais moderno, só para vocês verem o que este equipamento permite. Um modelo mais recente, em que tem o painel, já é digital e tudo mais, em que conseguem sincronizar o telemóvel lá só para fazer chamadas, já vos permite fazer com que a única ficha que tenham que usar é só mesmo esta de isqueiro ou uma do USB, e depois, através do sistema Bluetooth do próprio rádio, ele sincroniza com o aparelho e fica tudo a funcionar o áudio. Agora vou montar o CarPlay num carro, num Skoda de 2013, que já traz mais um bocadinho de tecnologias. Isto é só colocar aqui no centro. A alimentação é feita pelo cabo USB, em que o próprio carro tem uma tomada USB, ou então ele vem com uma tomada para substituir o isqueiro, que eu já vos mostrei na apresentação que fiz. Liga aqui. Isto depois, quem quiser fazer bem isto, só tem que meter os cabos por trás da consola. Aí está. Mas agora tem que se dar à chave do carro para ligar. Estão a ver? Está ligado. Pronto, está ligado. E agora como é que eu faço? Isto é simples. Chego aqui ao telemóvel. Chego ao telemóvel. Ligo a localização. Ligo o Bluetooth. E ligo os dados, que é para ele ir ao mapa. Vou ao CarPlay, que ele já está a ligar. Depois a configuração do CarPlay, o código que aparecer, ele dá-vos um código de emparelhamento, vem aqui ao Android. Pronto, ele aqui eu não posso pôr as músicas por causa da direito de autor, aparece a barra do autor. Aqui vai-vos aparecer o Google Maps, que dá para pôr em grande, clicando aqui, aparece em grande, a gente dá para tirar a coisa, aparece o mapa em grande. Ou então, se quiserem usar o Waze, que depois é configurável estes menus, como vocês sabem, venho aqui ao Waze e tenho o Waze
tudo em grande. Bastante luminoso, não tem nada que saber. Para a questão do som, neste carro ele faz a sincronização através de Bluetooth, ou seja, o aparelho, o som que dá no rádio, ou as músicas que aparecem aqui são sincronizadas com o rádio e com a parte das colunas de som e com a parte do micro, e fica tudo a funcionar. Neste modelo, que é um modelo, apesar de ser um modelo antigo, consegue-se fazer isso. Nos outros modelos que eu mostrei atrás já não era possível. Pronto, e isto aqui fica assim como está. Agora vou-vos mostrar como é que isto funciona. Pá, isto é muito simples, tem o botão de power aqui atrás, clica-se no botão do power, ele liga. Pá, isto é chato, é por causa dos reflexos que isto tem, realmente. Mas deixa eu ver, pronto. Entretanto, ele ligou, e o que é que temos que fazer? Telemóvel, ligar o Bluetooth e a localização, e ele automaticamente, CarPlay, está a ligar. Ele já deu aqui sinal que foi buscar a ligação, e já está com o sistema Android ligado. Já não precisamos mais do telemóvel, está resolvido. Ele agora está só a carregar os mapas, e já temos aqui o sistema de mapas a funcionar. Confesso-vos que eu vindo aqui abaixo aos menus principais, vou sair para vir para a primeira página. Isto é sistema iOS. O sistema iOS está muito mais desenvolvido para estes equipamentos. O que é que ele faz? Coisa que o Android não faz. Ele tem aqui o AirPlay. O que é que isto faz? Faz com que nós conseguimos espelhar exatamente o que vemos no nosso telemóvel aqui no visor. Ou seja, se tivermos Netflix, o que seja, Facebook, tudo o que tivermos, ele vai espelhar exatamente aqui. Tudo. Coisa que o sistema Android não dá. O sistema Android é um bocadinho mais básico nisto. Nós temos aqui a possibilidade de aumentar o volume da voz e do som que sai daqui. O sistema de luminosidade, metê-lo para o máximo, e depois temos a possibilidade de escolher os vários tipos de ambientes que queremos. Ele aqui carregando vai-me pedir para ligar o iOS. Aqui neste liga-me para o Android, sistema Android, e aparece aqui a música que eu vou querer ouvir. Agora não posso pôr música por causa dos direitos, não é? Aqui volto a sair. Aqui Autolink é a mesma coisa, é ligado através de fio em vez de ter Bluetooth. O áudio output diz-vos, dá para escolher como é que vocês querem que o tipo de som saia. Temos aqui a possibilidade dos rádios, das estações de rádios para sintonizar, o sistema de ligação do áudio ao carro. Pronto, temos aqui as configurações todas possíveis e imaginárias para isto. Depois a questão do telefone. Pronto, temos de ter isto ativado para ele configurar aqui tudo o que é mensagens, WhatsApps, tudo. Aqui também temos a opção do Bluetooth device, que era o carro, que era o que eu vos mostrei há bocado, a terceira opção de carro, que já tem esse sistema a funcionar. Tem aqui para nós lermos a pen USB, para lermos o cartão, e depois aqui configuramos a linguagem, as horas, se é para ter um mapa à direita ou à esquerda para dividir o visor. Aqui a parte do Phone Link, vocês definem as aplicações que querem ver, o sistema do Wi-Fi com o código de acesso, o sistema de Bluetooth, a mesma coisa, ele diz-vos aqui o nome em que está emparelhado, e depois aqui o sistema do carro, quando tem câmaras no espelho ou câmaras atrás, com o sistema de aviso e tudo mais. Epá, isto é mega completo. Tem a possibilidade de ter aqui, para a parte das músicas, configurar o equalizador como o desejarem. A nível do Android, temos aqui o botãozinho, passo para o Android para os mapas, e o Android aparece-me estes programas pré-definidos, o que faz com, cá está o Messenger, e tem muito mais, só que vocês, no vosso Android Auto, no telemóvel, têm que configurar os programas que querem que apareçam aqui, as apps que querem que apareçam aqui. Ele funciona tudo bem, já estive a testar isto. Ele vai ao Google Maps, ele agora está no Google Maps, vai ao Waze também. Epá, isto realmente vale pela dimensão do visor. Epá, é uma coisa com uma claridade e com uma definição
qualquer coisa de brutal. E depois, entanto, aparece aqui os géneros de músicas, artistas, isto tem que estar no telemóvel, atenção, ou então no cartão SIM que vocês colocam aqui na lateral. Os álbuns, opá, pronto, enfim, isto geralmente é um mini computador em que o telemóvel sincroniza por isto. Pá, não vou estar a amassar com grandes definições disto, pá, porque depois isto é tudo configurável, vai ao gosto de cada um, dá para mandar as mensagens por voz, ou seja, vocês clicam, falam e ele escreve as mensagens, e depois todas estas definições de mostrar as notificações de mensagens, as chamadas, iniciar a música automaticamente ou não, mudar a imagem de fundo, ou, ativar o modo noturno para os mapas, o lugar de condutor se é à direita ou à esquerda, o esquema de cores, como é que querem personalizar isto, pá, enfim, a eletrónica é o que é e tem as definições todas possíveis e imaginárias. E tem realmente a grande vantagem de a gente poder dividir o painel, estás a ver, e de um lado e do outro aparece, mas clica, abre para um lado, abre para o outro, mexe, aparece as músicas todas, ele depois vai dando aqui umas sugestões, está desligado, não está configurado, ainda porque é novo, aparece aqui as sugestões das músicas que queremos ouvir, e depois esta tecla aqui vai ao telefone e mostra a lista telefónica, as mensagens, os últimos números. Basicamente é tudo o que os carros modernos trazem, mas com a possibilidade de termos um equipamento para dotar um carro mais antigo e basicamente atualizarmos o sistema que temos. Pois é, maltinha, é o que eu vos tenho para mostrar, é este produto da CarPlay, com um ecrã de 10.3 polegadas, que é realmente uma coisa bastante grande. Estamos a falar de um modelo que eu acho que isto deve andar à volta quase os 300 euros. Isto está à venda na Amazon, está à venda no site da CarPlay. Eu vou deixar os links em baixo se vocês pretenderem adquirir o produto. Eu já o testei, já andei na estrada com ele, funciona muito, muito, muito bem e não tenho muito mais a dizer sobre isto, malta. Quem estiver interessado em adquirir o produto, já sabe, é seguir os links. E nunca se esqueçam que o mais importante disto tudo é aquele beijo especial à prima. Até para a semana.